Eu me chamo Camila. Tenho 28 anos. Sou brasileira. Cresci dentro da congregação cristã no Brasil. Desde pequena, minha mãe me levava ao culto. Vestida com saias longas, cabelo preso, véu dobrado com carinho por ela. Eu cresci ouvindo hinos, sentindo o arrepio na alma quando o ministério começava a tocar. E ainda assim, por dentro, eu estava vazia. Sim, pode parecer estranho ouvir isso de alguém que cresceu na graça. Mas essa é a realidade de muitas que estão dentro da igreja. Com véu sobre a cabeça e lágrimas nos olhos, e um abismo na alma. Na adolescência, comecei a esconder o que sentia. A tristeza que vinha sem motivo, o medo de dormir à noite, as vozes que às vezes sussurravam coisas em meu pensamento. Eu achava que era só minha mente, que era só tristeza, ou carência, ou talvez culpa. Mas não era. Hoje eu sei o nome daquilo que me oprimia. Mas na época, tudo que eu sabia era fingir. Eu fui me tornando a irmã perfeita. Sempre presente, sempre no banco da frente, sempre com o hino decorado, com a Bíblia aberta, com a oração pronta. Por dentro, eu era uma menina quebrada, cheia de traumas, mágoas, ressentimentos e com feridas que só o céu conhecia. Eu orava sim, chorava muito, mas toda vez que dobrava o joelho, sentia como se uma barreira me impedisse de alcançar Deus. Um peso no peito, um desespero. Eu achava que era culpa, mas era prisão espiritual. Certa vez, um cooperador pregou sobre os que têm forma de piedade, mas negam a eficácia dela. Aquilo me cortou como faca. Eu estava ali, todos os cultos, mas sem vida. Eu falava a paz de Deus, mas vivia em guerra por dentro. Eu louvava com os lábios, mas sentia trevas no coração. E então, veio o convite para ajudar na limpeza do templo. Achei que seria uma forma de buscar mais a Deus, de compensar esse vazio. Mas sabe o que é mais perigoso? É quando a gente tenta tapar um buraco espiritual com ativismo religioso. Eu ajudava na limpeza, mas por dentro eu estava imunda. Eu sorria nas portas da igreja, mas por dentro gritava por socorro. Com o tempo, comecei a ter pesadelos. Sonhava com vultos, com gritos, com mãos me puxando. Acordava suando, com o coração acelerado. Comecei a sentir uma presença em casa. Era como se algo me observasse o tempo inteiro. Eu achava que era minha mente, mas não era. No culto de quarta-feira, lembro que entrei no templo sentindo um mal-estar profundo. Algo me sufocava. Na hora da oração inicial, eu fechei os olhos e uma tontura forte veio, mas respirei fundo e continuei de pé. Na hora do hino, quando o órgão começou, meus olhos começaram a arder. O som da música, que sempre me acalmava, dessa vez parecia me irritar. Meu corpo gelava. A respiração ficou pesada. Era como se algo dentro de mim estivesse revoltado. Quando os irmãos começaram a cantar, "Segura na mão de Deus e vai", meu corpo inteiro tremeu. Não de emoção. Era como se houvesse algo dentro de mim, e aquilo queria sair correndo da igreja. Mas eu permaneci, sentada, rígida. E então, comecei a sentir uma força no meu pescoço, um incômodo que subia pelas costas. Meus dedos ficaram dormentes, meus olhos pesados, meu peito apertado. E a única coisa que conseguia pensar era: o que está acontecendo comigo? Eu não sabia, mas era o início de uma manifestação espiritual. E pensar que tudo isso aconteceu comigo, justamente dentro da casa de Deus. Hoje eu entendo. Entendo que existem forças que se alimentam da aparência, que se escondem atrás do véu, atrás da Bíblia, atrás da rotina religiosa, que se aproveitam da nossa negligência espiritual. Eu achava que estar na igreja era o bastante, mas eu não estava em Cristo. Eu só estava presente num banco. Essa foi a noite em que tudo mudou. A noite em que fui desmascarada pelo Espírito Santo.
A noite em que a possessão se manifestou. E o que viria a seguir seria um dos episódios mais intensos da minha vida. Mas foi ali, naquela noite, que o processo da minha libertação começou. Porque Deus, mesmo quando nos vê aprisionados, não nos abandona. Ele usa o culto, o hino, a palavra, a oração, até mesmo o desespero, para nos puxar de volta. E mesmo que a gente esteja com uma entidade escondida dentro do peito, o nome de Jesus ainda é mais forte que qualquer treva. O culto daquela noite parecia comum. A liturgia seguiu como sempre. Oração, hinos, saudação, louvor. As irmãs com seus véus ajeitados, os irmãos de terno em silêncio reverente, as crianças sentadas, aprendendo desde cedo o respeito pela casa de Deus. O cooperador entrou com um semblante sereno, nada fora do padrão, e, mesmo assim, dentro de mim, uma guerra silenciosa estava prestes a explodir. Eu me sentei no meu banco de costume, na terceira fileira à esquerda. Como sempre, coloquei minha bolsa discretamente ao lado. Ajeitei a saia, respirei fundo, mas havia algo estranho naquela noite. Uma sensação pesada, um incômodo profundo. O primeiro hino começou. Os irmãos da orquestra tocaram com zelo. Os acordes invadiram o ambiente e os fiéis abriram suas vozes em adoração. Eu tentei cantar. Tentei mesmo, mas minha boca travou. O som simplesmente não saía. Era como se a minha garganta estivesse selada por dentro. Olhei ao redor. Todos louvando. Algumas irmãs com lágrimas nos olhos. E eu ali, seca por dentro. Morta espiritualmente. Naquele momento, tudo que eu queria era sair correndo daquela igreja. Meu coração disparava. Uma opressão me abraçava por dentro. O louvor, que sempre me confortava, agora parecia me sufocar. O som do órgão me feria os ouvidos. A voz dos irmãos parecia agulhas. Meus dedos tremiam. As pernas formigavam. E eu pensei, será que estou tendo uma crise de ansiedade? Mas a verdade é que não era psicológico. Foi ali que comecei a entender. Existem prisões invisíveis que só se rompem diante da luz do altar. Quando a oração começou, me levantei por impulso, fechei os olhos, mas tudo dentro de mim estava em agitação. Comecei a suar frio. O ambiente parecia girar. E então veio um choro, mas não era meu. Era um choro estranho, engasgado, que subia da minha barriga para a garganta. Um som primitivo, involuntário. Me esforcei para manter a compostura. Era um culto. Eu estava cercada de irmãos. Eu era conhecida ali. Eu não podia escandalizar, mas meu corpo não obedecia mais. Algo dentro de mim se agitava, se revoltava, gritava em silêncio. Então veio a palavra. O cooperador abriu a Bíblia, orou em silêncio e disse: O Senhor revelou nesta noite que tem alma oprimida aqui, e que esta alma será liberta antes do fim deste culto. Foi como se o teto da igreja tivesse caído sobre mim. Minhas pernas fraquejaram. Meus olhos se encheram de lágrimas, sem eu entender por quê. Me encolhi no banco, tentando desaparecer. Mas era tarde. A palavra me achou, me expôs, me quebrou por dentro. O texto foi lido. Marcos 5. A libertação do endemoninhado gadareno. Meu coração quase saiu pela boca. A cada versículo era como se Deus falasse diretamente comigo. E ninguém podia prendê-lo, nem ainda concorrentes. E sempre, de dia e de noite, andava clamando. Mas quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Ali, eu entendi. Era Jesus vindo ao meu encontro. Mas antes da libertação, o inferno se agita. O cooperador começou a pregar com autoridade. Falava sobre cadeias espirituais, sobre opressão, sobre crentes que vivem escravizados sem saber. Falava sobre libertação, sobre o nome de Jesus, sendo mais poderoso que qualquer força do mal. E, de repente, minha visão escureceu.
Sim, escureceu. Era como se eu estivesse ali, mas não estivesse. Meu corpo ainda estava no banco, mas minha mente começou a se apagar. Meu coração batia acelerado, a ponto de doer. E então, ouvi uma voz dentro de mim. Sai agora! Corre! Levanta e vai embora! Eles vão te expor. Eu sabia que aquela voz não era de Deus. Minha mão começou a se mover sozinha. Minha cabeça tombou para o lado. Um ranger de dentes me dominou. E quando me dei conta, eu estava de pé, no meio da igreja, com todos me olhando. Foi humilhante, foi assustador, mas também foi o início da minha libertação. Eu comecei a gritar, mas não com minha voz. Era outra, grossa, sombria, ameaçadora. O culto parou. Os músicos cessaram. Os irmãos começaram a orar. As irmãs se levantaram em clamor. Alguns recuaram, assustados. O cooperador correu até mim. Um diácono me segurou com carinho. E então, a batalha espiritual se instalou no templo. Eu não me lembro de tudo. Apenas de flashes, gritos, palavras de ordem. Em nome de Jesus, solta ela. Espírito imundo, você não tem mais lugar aqui. O sangue de Cristo tem poder. Eu gritava, chorava, resistia. Mas no fundo, algo em mim pedia por socorro. E então, no meio daquela guerra, o impossível aconteceu. Um sopro, uma paz, um silêncio. E eu desabei. Caí de joelhos no chão da igreja, suando, chorando, exausta, mas livre. A primeira palavra que consegui pronunciar foi Jesus. E ele estava lá, me esperando o tempo inteiro. Depois disso, o culto continuou, mas eu fui outra, uma nova criatura, uma mulher transformada. Aquilo que me oprimia foi quebrado pelo poder do nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Aquela noite marcou minha história. A noite em que o inferno perdeu e o céu me resgatou. Depois daquela noite, meu nome não era mais lembrado como a irmã do véu rosa ou a organista da fileira da frente. Passei a ser conhecida como a irmã que manifestou no culto. Alguns cochichavam nos corredores, outros me olhavam com compaixão, alguns com medo, outros com espanto, mas poucos, muito poucos, sabiam o que de fato aconteceu dentro de mim naquela noite. A manifestação foi pública, sim, mas o que Deus fez no meu interior foi ainda mais profundo, mais transformador, mais precioso, porque o Senhor não apenas me livrou de uma opressão, Ele expôs as raízes que alimentavam aquela prisão. E essas raízes estavam lá há muito tempo. Desde menina, sempre tive medo da escuridão. E não falo só da ausência de luz, mas da escuridão espiritual que pairava sobre minha casa. Embora minha mãe fosse firme na fé e nos levasse à igreja com zelo, meu pai era ausente e agressivo. O ambiente em casa era pesado. Muitas vezes vi minha mãe chorando, escondido após o culto, pedindo forças a Deus para continuar. Eu cresci com o som da palavra de Deus em casa e o eco do silêncio emocional entre meus pais. Com o tempo, aprendi a usar a aparência de santidade como escudo. Fui uma adolescente exemplar, aos olhos da Irmandade. Nunca cortei o cabelo, nunca usei roupas apertadas, nunca namorei escondido. Mas dentro de mim, existia um buraco que só aumentava. A dor que é escondida vira brecha para a escuridão. A manifestação no culto foi só o ápice. Foi o estopim de anos e anos, acumulando sentimentos mal resolvidos. Inveja, mágoa, rejeição, baixa autoestima, orgulho espiritual. Tudo isso se misturava dentro de mim, criando um ambiente propício para opressões silenciosas. Muitas vezes eu orava, mas sentia um bloqueio. Lia a palavra, mas ela não descia. Jejuava, mas continuava vazia. Cheguei a pensar que era frieza espiritual, ou talvez pecado oculto.
mas eu não conseguia encontrar uma causa objetiva. O que eu não sabia é que o inimigo se alimenta das feridas não tratadas. E Deus, na sua infinita misericórdia, não permitiu que eu continuasse vivendo uma fé de fachada. Na semana seguinte ao culto, eu não consegui sair de casa. O corpo estava exausto, mas era a alma que mais doía. A sensação era de ter saído de uma tempestade e, ao mesmo tempo, de estar começando uma jornada completamente nova. Recebi visitas de algumas irmãs. Outras apenas mandaram mensagens, dizendo: "Estamos orando por você." Um ou outro irmão tentou minimizar. Foi só uma emoção mais forte, mas eu sabia. Eu fui liberta, não emocionalmente, espiritualmente, e com essa libertação veio a responsabilidade de me reconstruir por dentro. O cooperador me visitou. Ed sentou comigo e perguntou: "Irmã, a senhora quer conversar?" Desabei, falei tudo. Da infância difícil, dos medos, dos traumas, das crises espirituais, dos sonhos interrompidos, das orações sem resposta, do silêncio de Deus, da raiva que escondi por anos, do peso que eu carregava por querer ser perfeita e nunca me sentir suficiente. Ele me ouviu com lágrimas nos olhos e me disse uma frase que guardo até hoje: "A libertação de Deus não expõe para envergonhar, ela expõe para curar." Foi então que percebi. Deus não tinha me envergonhado em público. Deus me amou em público. Diante de todos, me abraçou no meio da vergonha e me disse: "Você é minha." Nas semanas seguintes, comecei um processo de restauração. Voltei a orar com sinceridade. Jejuava, não para parecer santa, mas para ouvir a voz de Deus. Lia a palavra com sede e fui me reencontrando com meu pai. Pedi perdão a quem precisava. Falei com minha mãe sobre coisas que nunca tive coragem de contar. Cortei amizades que me mantinham em laços emocionais doentios. Fiz uma faxina espiritual. E nessa faxina, descobri o valor do arrependimento verdadeiro. Eu entendi que a maior libertação não é do demônio, é do orgulho, da vaidade espiritual, da autopiedade, da dureza de coração. E foi nesse ponto que a cura veio completa. Hoje, sou outra. O nome é o mesmo. A roupa é a mesma. A voz continua mansa. O véu ainda está sobre minha cabeça. Mas meu espírito é novo. Minha alma é leve. E minha vida está totalmente nas mãos de Deus. Porque aquela noite, aquela manifestação pública, aquele escândalo aos olhos dos homens, foi o milagre mais íntimo da minha história. Na manhã seguinte àquela manifestação no culto, quando acordei, percebi que algo tinha mudado. Era como se o peso de anos tivesse sido arrancado dos meus ombros. O ar parecia mais leve. O mundo estava igual, mas eu não era mais a mesma. Levantei, fui até o espelho do corredor e olhei nos meus próprios olhos. E pela primeira vez em muito tempo, eu me reconheci. A mulher cansada, que vestia o véu com pesar, que tocava os hinos com dedos trêmulos, que orava sem acreditar que estava sendo ouvida. Ela não existia mais. O que eu via no espelho agora era outra. Uma filha, uma serva, uma liberta. A quebra das correntes invisíveis durante anos. Frequentei os cultos. Participei das reuniões. Toquei no órgão. Fui elogiada pelos irmãos. E ainda assim, havia correntes em mim que ninguém via. Correntes de mágoa. Correntes de medo. Correntes de cobranças que eu mesma me impunha. Mas depois daquilo, tudo caiu por terra. As pessoas que me procuraram nos dias seguintes esperavam ouvir que eu estava traumatizada, ou envergonhada, ou afastada. Mas o que saía da minha boca era outro tipo de confissão. Agora eu entendo o que é ser filha. Agora eu entendo o que é libertação. E as lágrimas que desciam não eram mais de dor. Eram de gratidão. A coragem de me reconstruir. A libertação é o começo, e não o fim. Depois daquele culto, passei a lidar com os cacos da vida
que eu levava antes. Era como se eu estivesse entrando num quarto escuro, que ficou trancado por anos, e finalmente acendido a luz. Vi sujeiras acumuladas, feridas maltratadas, sentimentos escondidos. Eu precisei de muita coragem. Coragem para encarar minha história, para assumir que, apesar da aparência de santidade, eu estava ferida espiritualmente. Coragem para pedir ajuda. Coragem para aceitar que Deus me via como eu era e, ainda assim, me amava com amor eterno. E coragem para recomeçar. Um novo tipo de oração. Minhas orações mudaram. Antes eu buscava respostas. Agora eu buscava presença. Antes pedia livramentos. Agora eu pedia direção. Antes eu orava com medo. Agora eu orava com confiança. Lembro de uma noite, sozinha no meu quarto, ajoelhada no mesmo cantinho, onde por anos chorei em silêncio, e dizer: Senhor, me ensina a andar contigo de verdade, sem máscaras, sem performance, só eu e o Senhor. E naquela noite, senti algo que há muito tempo não sentia. Paz. Uma paz que não dependia da música perfeita, da roupa certa, do culto cheio, do cargo, da reputação. Era a paz de quem foi tocada por Jesus de verdade. A forma como a Irmandade me via claro. Nem todos entenderam. Houve os que me evitaram. Outros que sussurraram meu nome com desdém. Alguns que tentaram justificar com excesso de emoção, como se aquilo tivesse sido um surto. Mas também houve irmãos e irmãs que se aproximaram como verdadeiros anjos. Teve aquela irmã mais velha que me chamou no canto e disse: Você não foi envergonhada, filha. Você foi resgatada. E Deus vai te usar mais agora do que antes. Teve o jovem que me escreveu uma carta, dizendo que, ao ver minha libertação, criou coragem para confessar seus próprios pecados. Teve o ancião que me ligou à noite, sem falar muito, só dizendo: A graça é maior do que a vergonha. Estamos com você. E foi assim que percebi que, mesmo numa igreja de aparência tão sóbria e silenciosa como a nossa, o Espírito Santo se move em profundidade. O chamado que ressurgiu alguns meses depois. Fui convidada a ir a tocar novamente. Confesso que hesitei. Será que era a hora? Será que eu conseguiria? Mas ao subir no banco da frente, sentar diante daquele órgão que tantas vezes foi meu refúgio e meu disfarce, eu respirei fundo e disse: Senhor, hoje não sou eu que toco, é o teu Espírito em mim. E quando minhas mãos desceram sobre as teclas, foi como se o céu se abrisse. O hino foi simples, a melodia conhecida, mas cada nota vinha do fundo da alma. Vi irmãos chorando, vi o céu pairando sobre o culto, vi de novo Deus me usando, mas agora, com liberdade. Aí volta por cima com marcas de vitória hoje. Quando conto meu testemunho, não escondo nenhum detalhe. Falo da manifestação, falo da vergonha, falo da dor, mas também falo do amor que me encontrou, do abraço de Deus em público, do milagre que começou dentro e foi refletido fora. Não, quero mais ser lembrada como a moça que manifestou. Quero ser lembrada como a irmã que foi liberta e não voltou mais para as correntes, o culto onde fui. Liberta será sempre um marco voltar àquele culto, meses depois, e sentar no mesmo banco, na mesma fileira. Foi um desafio, mas eu fiz isso, e enquanto o irmão orava no púlpito, meus olhos se encheram de lágrimas. Não de dor, mas de honra, ali, naquele mesmo lugar onde fui exposta. Também fui visitada por Deus, e entendi: quando Deus expõe, é para curar. Quando Deus permite o escândalo, é para trazer arrependimento. Quando Deus permite que sejamos vistos em fraqueza, é porque Ele quer nos mostrar em vitória. Conclusão hoje. Eu digo com toda a convicção do mundo: eu nunca mais fui a mesma. Porque a libertação verdadeira não é só um grito, uma queda ou um arrepio.
É uma vida nova. É um recomeço. É o fim da mentira interior e o início de uma comunhão real com Deus. Se tem algo que aprendi depois de tudo o que vivi, é que o inimigo nunca ataca de uma vez. Ele sussurra primeiro, depois se aproxima, depois oferece e, por fim, tenta entrar. E comigo foi exatamente assim, aquele culto, onde fui liberta de forma tão pública e escancarada. Foi apenas o ápice de uma batalha silenciosa que já vinha sendo travada dentro de mim há anos. A primeira porta que deixei aberta. Tudo começou com uma tristeza, uma frustração aqui, uma mágoa ali, coisas pequenas, que não se falava no microfone, mas que se acumulavam no coração. Eu era organista. Vinha de uma família firme na doutrina. Vestia meu véu com zelo, mas também era humana. E quando comecei a me sentir ignorada, desprezada ou invisível, não compartilhei com ninguém. Só guardei. É aí que o inimigo encontra espaço. Não nos gritos, mas no silêncio. Não nas quedas, mas nas rachaduras. As setas invisíveis que me enfraqueceram, as dúvidas começaram a surgir. Será que Deus ainda me ouve? Será que esse culto é só aparência? Eu sumisse, alguém sentiria falta. E, como num gotejar constante, aquilo foi minando minha fé. Eu continuava tocando, me vestindo como sempre, indo aos cultos, mas já não sentia mais a presença que me fazia chorar. Quando jovem agora parecia distante. A palavra, que antes queimava meu coração, agora soava como qualquer discurso. Eu estava me resfriando por dentro, enquanto todos pensavam que eu estava em fogo. Os sonhos estranhos e a opressão. Comecei a ter pesadelos. Vultos à noite. Sensação de sufocamento. Acordava com o coração disparado, mas sem coragem de contar a ninguém. Afinal, eu era a irmã, exemplo. Como contar que estava sendo atacada? Uma noite, tive um sonho que me marcou. Eu estava tocando na igreja, e uma sombra se aproximava por trás. Quando olhei para o lado, meu rosto estava diferente. Era o rosto de outra pessoa. Acordei em pânico. E o pior, comecei a evitar orar. Sentia que minha oração não passava do teto. A música que me desconectou. Como organista, sempre amei os hinos. Mas num momento de fraqueza, comecei a buscar outros sons. Só por curiosidade, pensei. E aos poucos, fui consumida por músicas do mundo que traziam sentimentos estranhos. Tristeza, sensualidade, raiva, arrogância. Era como se a música empurrasse minha alma para longe de Deus. No culto, tocava hinos. Em casa, ouvia batidas que me roubavam a paz. E foi nessa mistura que a brecha se alargou. O momento em que senti que algo entrou. Nunca vou esquecer. Foi numa tarde comum. Estava sozinha em casa. Mexendo no celular, entrei em uma página que claramente não era apropriada. Não havia pornografia explícita, mas o conteúdo era escuro, pesado, oculto. E de repente, senti um arrepio forte. Não era o frio da pele, era algo dentro de mim. Naquela hora, larguei o celular. Fui até o banheiro e me olhei no espelho. Meu olhar estava estranho. Não era eu. A partir daquele dia, comecei a ter lapsos de memória, irritabilidade sem motivo, desejo de me isolar e uma vontade incontrolável de sumir. Os ensaios que me perturbavam. Nas reuniões da orquestra, sentia enjoo. Tocar o órgão se tornava um peso. Durante os cultos, meu estômago revirava quando ouvia a palavra. Era como se algo dentro de mim rejeitasse tudo o que era santo. Cheguei a pensar em parar de tocar, mas uma voz me dizia, continue, ninguém precisa saber. E era exatamente o plano do inimigo. Me manter ocupada, parecendo firme, enquanto por dentro eu era um campo de batalha. O culto que ele tentou me impedir de ir ao culto, em que fui liberta, quase não fui. Naquele dia, acordei com uma dor de cabeça terrível.
O ônibus atrasou. Meu véu caiu no chão 3 vezes. Minha saia rasgou na lateral antes de sair. E quando cheguei perto da igreja, me deu vontade de voltar para casa. Mas fui. E agora eu entendo. Quanto maior a oposição antes de um culto, maior a vitória que nos espera nele. O inimigo sabia que aquele dia seria o fim de sua estadia em mim. Conclusão. O culto foi o desfecho, não o começo à manifestação espiritual, que todos viram. Foi apenas o resultado final de uma longa infiltração do inimigo. Começou com silêncio, cresceu com distrações, se fortaleceu com isolamento e quase me destruiu com vergonha. Mas a graça de Deus me alcançou antes que fosse tarde demais. E hoje, eu entendo. Não se brinca com brechas. Não se ignora os sinais. Não se mascara uma alma ferida, porque o inimigo só entra se abrirmos a porta. Se no culto anterior fui liberta, no dia seguinte comecei a ser esmagada pela vergonha. E não era qualquer vergonha. Era a vergonha de quem foi vista, de quem caiu aos olhos de todos, de quem teve um momento íntimo exposto num altar de madeira e ecoado por toda a congregação em silêncio sepulcral. No culto, Deus operou, mas depois do culto, os olhos das pessoas me feriram mais do que qualquer demônio. O pós-culto que ninguém comenta. Lembro que ao final do culto, enquanto ainda havia irmãos ajoelhados, alguns me abraçaram, outros apenas me olharam de longe, e outros já não conseguiam nem me encarar. Voltei para casa com os olhos inchados. Mas o que me pesava não era mais a manifestação, era a dúvida. O que vão pensar de mim agora? Fui dormir pedindo a Deus que aquilo tivesse sido um pesadelo, mas ao acordar, vi as mensagens no celular, os áudios de irmãos com tom de preocupação, e até uma irmã que me perguntou: "Você se lembra de tudo?" Porque foi forte. Senti vontade de sumir. As irmãs que antes me admiravam, agora cochichavam. Na semana seguinte, fui ao culto de oração. Antes mesmo de entrar, notei que 2 irmãs me olharam de cima a baixo e cochicharam. Não era impressão, e eu sabia exatamente o que estavam dizendo. Como pode? Tão firme. E aconteceu aquilo com ela. No meu banco de costume, ninguém sentou do lado. Durante o hino, minha mão tremia no inário. E a cada palavra da pregação, eu sentia que estavam sendo ditas para mim, como se toda a igreja estivesse pensando: essa é a irmã endemoniada da semana passada. Meu desejo de sumir do ministério. Cheguei em casa e decidi: vou parar de tocar. Não tenho mais moral. Não sou mais digna. Como subir no banco da organista, sendo que todo mundo me viu daquele jeito? Escrevi uma mensagem para o cooperador, pedindo afastamento. Apaguei antes de enviar. Escrevi de novo. Apaguei outra vez. Fui orar. Mas a oração não saía. O que saía eram lágrimas. Senhor, por que me envergonhaste diante de todos? Por que não tratou só comigo no secreto? Mas no fundo, eu sabia que se fosse no secreto, eu continuaria resistindo. O trauma de ser liberta. E julgada, poucos falam disso. Mas quem já foi liberto em público, sabe. A libertação cura o espírito. Mas o julgamento adoece a alma. As pessoas esquecem que por trás da manifestação espiritual existe uma alma sensível, um coração quebrado, uma história cheia de dor. Ninguém me perguntou o que eu estava passando. Ninguém quis saber como aquela opressão começou. Só queriam saber os detalhes da queda. Fui marcada por um momento e ignorada por toda a caminhada anterior. A sensação de ser uma excomungada silenciosa. Não me expulsaram. Não me proibiram de entrar, mas me senti excomungada. Não mais chamada para os ensaios. Não mais incluída nos grupos de irmãs. Nenhum paz de Deus mais demorado. Era como se meu nome tivesse sido manchado. E a pior parte, eu mesma acreditava que era verdade. Comecei a pensar: talvez eu nunca tenha sido convertida de verdade. Talvez meu lugar nem seja aqui. E o inimigo,
que antes gritava dentro de mim, agora sussurrava com astúcia. Você caiu diante de todos. Agora suma de fininho. A intervenção inesperada. Uma irmã me abraçou. Numa quinta-feira à noite, decidi ir ao culto pela última vez, antes de me afastar de tudo. Meu coração estava decidido. Assinaria minha carta de saída interior. Iria assistir, sair quieta e nunca mais voltar. Mas Deus, sempre Deus. Antes do culto, uma irmã idosa, de véu azul escuro, que quase nunca falava comigo, se aproximou, me abraçou apertado e disse: Você foi escolhida. O que o inimigo tentou usar para te humilhar, Deus usará para te levantar. Não pare, não fuja. Ele te chamou e ainda é com você. Chorei como criança no ombro dela. Naquele dia, voltei para casa sem pregar, sem cantar, sem tocar, mas voltei curada. A vergonha virou arma nas mãos de Deus. Percebi então que a vergonha, quando entregue a Deus, vira testemunho, que a humilhação pública vira restauração poderosa, e que Deus não nos expõe para nos destruir, nos expõe para nos reconstruir. Hoje, olho para trás e entendo. Se eu não tivesse passado por aquilo, continuaria vivendo uma fé morna, superficial, fingida. Mas agora, conheço o poder da libertação e conheço também a dor do julgamento. E por isso, abracei outras irmãs com o mesmo olhar e nunca mais cochichei sobre quedas alheias. Voltar à igreja, depois do que aconteceu, já tinha sido um passo enorme. Voltar a tocar era um abismo. O banco do órgão, onde por anos me sentei com temor e alegria, agora parecia um tribunal. O som que antes fluía com leveza, agora pesava nos meus dedos. O medo era tanto que minha mente gritava: se errar uma nota, vão achar que o demônio voltou. Mas mesmo com as mãos trêmulas e o coração apertado, eu subi. O ensaio que parecia um campo de batalha, antes de voltar oficialmente, fui chamada para o ensaio. A coordenadora me tratou com carinho, mas os olhares diziam tudo. Algumas irmãs me abraçaram como se fosse a volta da filha pródiga. Outras apenas assentiram com a cabeça. Sentei ao lado da organista titular, que sempre me apoiou. Ela segurou minha mão e disse: se Deus te restaurou, quem somos nós para questionar? Chorei ali mesmo, com o véu escorregando e o coração em pedaços. Mas algo me dizia: toque, não por elas, por Deus. Primeira nota, primeiro culto, primeiro teste, ó. Culto chegou. Era domingo à noite. Igreja cheia. O cooperador me olhou e apenas assentiu, como quem diz: vá. Me levantei. Os passos até o banco do órgão pareciam quilômetros. Quando sentei, minha perna tremia. O hino foi anunciado. Rinário número 400. Coloquei os dedos nas teclas. Respirei fundo e toquei. As primeiras notas saíram fracas, mas à medida que eu prosseguia, meu espírito se firmava. Senti como se o próprio céu descesse sobre mim. A música não era só melodia, era guerra. Cada acorde dizia: estou viva, estou de pé, e Deus está comigo. O peso dos olhos humanos e o toque do Espírito Santo. Terminando o hino, alguns irmãos ainda me olhavam com aquele olhar. Será que é seguro deixá-la tocar? Mas ao final do culto, um ancião se aproximou de mim. Ele olhou firme nos meus olhos e disse: o som hoje foi diferente. Não foi só técnico, foi espiritual. Aquilo me desmontou, porque eu sabia, não era sobre talento, era sobre a autoridade dada por Deus após o vale. A diferença entre tocar com dons e tocar com cicatrizes antes da libertação. Eu tocava com habilidade. Hoje toco com quebrantamento. Antes, a música era execução. Hoje é intercessão. Cada nota que sai do órgão carrega minha história. A dor da queda,
a vergonha, a restauração. E quando vejo alguma irmã chorando no banco durante os hinos, sei, não sou eu, é o Espírito usando o que um dia foi ferida. Como canal de cura, a unção que nasce da humilhação. Aprendi que Deus unge o quebrado, não o que se julga perfeito, mas o que sabe que não é nada sem Ele. Antes, eu pedia unção com jejum. Hoje, recebo unção por ter sido moída, e isso muda tudo. Hoje, oro antes de cada culto. Senhor, não me deixe tocar por costume. Usa minhas mãos como extensão da tua graça. E Ele tem feito, a irmã que me julgou. E depois pediu oração, um dia. Após um culto, uma das irmãs que mais me evitava se aproximou. Com olhos marejados, ela disse: Me perdoa, eu te julguei, mas hoje, enquanto você tocava, senti algo que nunca tinha sentido antes. Ela chorou no meu ombro, e eu a abracei, como quem entende, porque no fundo, todos nós temos quedas. Só mudam os palcos onde elas acontecem. Tocar com autoridade não é tocar alto. É tocar com o céu dentro do peito hoje. Continuo na igreja. Continuo tocando. Mas mais do que isso, continuo crendo. Crendo que Deus permite que alguns tombem em público, para levantar outros em secreto. Crendo que a vergonha pode ser curada, que a queda pode virar ministério, e que o som do órgão pode ser um grito de vitória. Hoje, quando olho para trás e vejo tudo o que vivi, tudo o que enfrentei, tudo o que Deus fez comigo, eu entendo que nada foi em vão. O que era vergonha, hoje é testemunho. O que era dor, hoje é cura. O que era queda, virou ministério. A primeira vez que contei meu testemunho, fui convidada por uma irmã que dirige um grupo de oração para falar com algumas jovens da igreja. Conta sua experiência, ela disse. Tem meninas lutando em silêncio, como você já lutou. Tive medo, vergonha, mas fui. Quando comecei a contar, minha voz embargou. As lembranças voltaram como um vendaval. Falei das noites em que chorava sozinha depois dos cultos, dos sorrisos falsos no banco da frente, do dia em que fui possuída no meio do culto, do poder de Deus me libertando, da vergonha, do medo de tocar de novo e do amor que me alcançou ali, quando eu achava que era o fim. Quando terminei, havia silêncio, mas não era silêncio de julgamento. Era silêncio de impacto. Uma jovem levantou a mão e, chorando, disse: Irmã, eu achei que só eu passava por isso. Eu pensei em desistir da igreja. Mas agora, eu sei que Deus também pode me levantar. Ali eu entendi. O testemunho é semente. E cada lágrima que você derrama rega o coração de outra alma. O peso da responsabilidade de ser uma referência. Depois daquele dia, vieram outros convites, pequenos grupos, reuniões de irmãs, cultos em outras localidades, e em cada lugar, uma jovem me procurava no final. Eu também fui abusada. Eu também me envolvi com coisas erradas. Eu também escondi por vergonha. Não era mais sobre mim, era sobre elas, e sobre o Deus que também queria restaurá-las. Passei a orar mais. A jejuar, não apenas por mim, mas por aquelas vidas, porque agora minhas cicatrizes tinham voz. A libertação é só o começo. A cura é um processo. Ser liberta é um marco. Mas ser curada é uma caminhada. Eu ainda tinha dias de luta. Dias em que me sentia indigna. Dias em que os pensamentos vinham como setas. Você não é digna. Você caiu. Você envergonhou o altar, mas eu respondia com oração, com louvor, com o hino número 200, que sempre me fortaleceu. Com Jesus no barco, tudo vai bem. E assim fui caminhando, dia após dia, nota após nota, testemunho após testemunho. A maior cura, olhar no espelho e não sentir vergonha. Durante muito tempo, eu me odiava. Odiava meu corpo,
minha imagem, minha história. Hoje, olho no espelho e vejo uma filha que foi tocada pelas mãos do oleiro, uma mulher que teve a alma remendada com fios de misericórdia. O mundo tenta rotular: ex-endemoniada, ex-pecadora, ex-envergonhada, mas Deus me chama de minha, purificada, instrumento meu, um culto em especial, a menina que caiu aos meus pés. Não me esqueço daquele dia. Eu havia acabado de tocar um hino de Santa Ceia. A igreja estava em silêncio. O céu parecia ter descido. Ao final do culto, uma jovem me abordou. Ela mal conseguia falar. Apenas chorava. Quando consegui entender, ela disse: na hora do hino, algo me deixou. Eu me senti leve. Eu fui liberta. Ela caiu de joelhos e me abraçou. E eu, chorando, entendi o que Deus fez em mim. Agora, Ele fazia através de mim. O som do órgão virou som de guerra hoje. Toda vez que toco, eu oro: Senhor, toca alguém, cura alguém, liberta alguém, porque sei que o Espírito Santo age através da música. A mesma música que antes eu usava por aparência, agora é arma espiritual. Cada acorde é um grito. Ele me levantou. Ele me deu outra chance. Ele não desistiu de mim. Quando a vergonha vira chave para curar outras, Deus me ensinou algo precioso. Quem foi envergonhado em público será usado por Deus para curar em público. Aquela irmã que todos olhavam com pena, hoje é canal de libertação. Aquela organista que um dia caiu, hoje faz os céus descerem com suas mãos. Tudo o que vivi foi necessário. Não porque Deus quis minha dor, mas porque Ele transforma até a dor em ministério. E se alguém hoje está vivendo o que eu vivi, se você que está lendo isso se sente caída, suja, sem valor, se você acha que Deus não pode mais te usar, se você já se viu possuída, escravizada por algo que não consegue explicar, não desista, não se esconda, não se mate por dentro, não saia da igreja, porque há um Deus que liberta, um Deus que restaura e um Deus que ainda escreve novas histórias. Se Ele fez comigo, Ele pode fazer com você.